Quando nós falamos em regra de 3 composta, significa que nós estamos dentro da atividade trabalhando com 3 ou mais grandezas. Quem são as grandezas? Como que se resolve? É isso que a gente vai ver neste vídeo. Acompanhem comigo. Nessa primeira atividade diz o seguinte: 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros são necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Vamos perceber quais são as grandezas e vamos montar uma tabelinha disso, tá? A primeira grandeza aqui é justamente o número de pedreiros que nós estamos contando na atividade. Então vejam, ele está dizendo aqui que 80 pedreiros, eles estão construindo a quantidade de metros de muro. Então esse aqui é justamente a segunda grandeza, que são os metros de muro. São 32. E a terceira grandeza é justamente o número de dias. Então vejamos o que diz a nossa atividade. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Olha só, 3 grandezas, 3 ou mais, 4, 5, enfim, quantas forem, nós chamamos isso de regra de 3 composta, tá? Continuando, o que pede a atividade? Ele pede o seguinte: bom, então quantos pedreiros são necessários para construir 16 metros de muro, levando 64 dias? Vejam, quando nós vamos trabalhar com isso, nós não vamos analisar o todo, nós vamos analisar as partes. E para analisar as partes, tem um ponto fundamental de início aí. Nós vamos olhar a grandeza que nós estamos querendo descobrir e vamos colocar uma flecha no sentido para cima ou para baixo. Tem que ser para cima obrigatoriamente? Para baixo obrigatoriamente? Não. É só para nos dar um sentido de direção nesse primeiro momento. Então olha aqui, ó. Como é o número de pedreiros a grandeza que eu quero descobrir, então eu vou colocar uma flecha aqui voltada para cima. Perceba que existem duas outras grandezas. Como eu falei antes, nós não vamos analisar o todo, nós vamos analisar as partes. Como assim as partes? Vamos analisar de duas em duas grandezas. Só que uma dessas grandezas, obrigatoriamente, tem que ser aquela que eu estou querendo descobrir o valor. Vejamos. Eu vou analisar as grandezas pedreiros e metros. Vou deixar a quantidade de dias fora. É como se fosse exatamente a mesma quantidade de dias que fossem utilizados, tá? Então vejamos. Se eu estou diminuindo de 32 para 16 a quantidade de metros, e eu vou realizar esse serviço exatamente na mesma quantidade de dias. Então olha o que vai acontecer aqui. Eu vou esquecer essa quantidade de dias, vou deixar fora. Só vou analisar esses dois. Se diminuir a quantidade de metros, eu vou precisar de mais pedreiros ou de menos pedreiros? Diminuiu a quantidade de metros a serem construídos, eu vou precisar ou não vou precisar desta quantidade total de pedreiros. Vou precisar de uma quantidade menor. E é por isso que eu vou dizer que diminuiu a quantidade de metros, diminuiu a quantidade de pedreiros. Perceba, são grandezas diretamente proporcionais, porque uma diminui, consequentemente, a outra diminui também. Quando são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, uma diminui e outra diminui também, eu vou colocar as flechas no mesmo sentido. Se a de pedreiros está voltada para cima, a quantidade de metros eu também vou colocar para cima.
Pronto, analisei essas duas grandezas. Agora eu esqueço ela e vou analisar novamente outras duas. Uma delas sempre aquela que eu estou procurando. A outra é justamente essa terceira grandeza que está envolvido o meu problema. Então isso significa que a quantidade de metros aqui eu vou esquecer. Eu vou considerar como fosse exatamente igual a quantidade de metros. Agora veja comigo. Se eu tenho 80 pedreiros que constroem um muro em 16 dias, se por um acaso o tempo for estendido, não serão mais 16 dias. Eu vou utilizar 64 dias para resolver esse problema. Aumentam a quantidade de dias, o que pode acontecer com o número de pedreiros? Pode diminuir. O meu prazo é maior, o meu serviço é o mesmo, consequentemente eu posso diminuir a quantidade de pedreiros. Percebam agora o que acontece aqui, ó. Aumentam os dias, eu vou precisar de menos pedreiros. Então, enquanto um aumenta, outro diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Isso significa dizer que nas minhas flechas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ao contrário o sentido que estava a quantidade de pedreiros. Se a flecha da quantidade de pedreiros está para cima, a flecha da quantidade de dias ficará para baixo. Certo? Por isso que nós não devemos analisar o todo. Nós vamos analisando de duas em duas grandezas. Nessa de duas em duas, nós sempre uma delas será aquela que eu estou procurando. Nesse caso, o valor x. Ok? Agora, quando nós olhamos o todo, nós vamos verificar aqui que nós temos duas flechas voltadas para cima e uma flecha voltada para baixo. O que isso significa? Como que nós vamos resolver essa situação? Acompanhe comigo, que agora a gente vai analisar justamente esta ideia. Veja, depois que eu montei a minha tabelinha, depois que eu analisei individualmente ou em duplas aí cada uma dessas grandezas, agora eu começo a resolver. Como é que eu começo a resolver? Eu vou pegar a grandeza que tem o x, ou seja, aquela que eu estou procurando, e vou deixar aqui, ó, 80 sobre x. Vou transformar isso numa razão, certo? Agora, vou colocar um sinal de igual, e as outras duas grandezas também vou transformar numa fração. E vou multiplicar esses dois valores. Quero que você preste muita atenção agora. As flechas que estão no mesmo sentido, eu vou deixar aqui do ladinho, vou montar aqui a fração como está ali. Ou seja, 32 sobre 16 avos, vezes. Agora a quantidade de dias, e aí que vem a coisa mais importante. Veja, você percebe que a quantidade de dias está com uma flecha inversa às outras? Então eu vou ter que arrumar isso aqui. Como que eu vou arrumar? Eu vou inverter essa fração. Deveria ser 16 sobre 64. No entanto, como a flecha está no sentido inverso, eu vou inverter esta fração. Ao invés de 16 sobre 64, eu vou escrever 64 sobre 16. Não importa quantas grandezas tenha, o procedimento é exatamente igual. Nós sempre vamos analisar de duas em duas grandezas, sendo que uma delas é sempre o x, e vamos organizar as nossas flechas para ver se elas são diretamente ou inversamente. Depois nós analisamos o todo. Aquelas flechas que estiverem ao contrário daquela que a gente colocou o x, nós vamos inverter a fração.
deixamos antes do sinal de igual a fração daquela que tem o x, e do outro lado do sinal de igual, todas as frações que nós fizermos vão se multiplicar. Então, se tiver 8 grandezas, além do x ali, nós vamos colocar esses 8 frações se multiplicando. É sempre assim, ok? Muito bem. Então, agora vamos resolver o nosso probleminha aqui, ó. Já está pronto. Então, aqui eu tenho 80 sobre x igual. Perceba agora comigo, ó. Isso aqui é uma divisão, e é uma divisão exata. Né? Então, se é uma divisão exata, nem vou me preocupar. Vou fazer a divisão. Porque 32 dividido por 16 é 2. Vezes. Agora, quanto é 64 dividido por 16? Perceberam que também dá uma divisão exata? 4 vezes o 16 vai dar exatamente 64. Então, aqui, 64 dividido por 16 é 4. Ok? Vou puxar aqui para cima para continuar a resolução da minha atividade. Então, vou ter aqui 80 sobre x, que é igual a 2 vezes 4 é 8. Esse x que está dividindo vai passar multiplicando. Então, vou ficar aqui com 80 igual a 8 vezes o x. O 8 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, nós vamos ter 80 sobre 8 igual a x. E aí chegamos ao nosso resultado, que o x, 80 dividido por 8 é 10. O que é que significa isso? Que são necessários 10 pedreiros para construir 16 metros de muro em 64 dias. X igual a 10.